Voltamos! Estamos de volta! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. O Papo Cabeça está de volta na terceira temporada. E essa terceira temporada vai trazer muitas surpresas, porque estaremos com todos os convidados tete a tete, cara a cara, olho no olho, frente a frente, assim, pra gente sentir o cheiro, pra gente ver a expressão, pra gente entender o que tá acontecendo, pra gente detectar algumas mentiras, talvez até de repente, né? Então aguarde que vem muitas coisas boas, muitas coisas bonitas, muitas coisas legais para essa terceira temporada. Nesse primeiro episódio, a gente tá aqui falando diretamente da oficina Cowork, a nossa primeira, segunda casa, que é onde a gente pode realizar os nossos sonhos. Você que faz freela, que é nômade, que faz o seu home office, pode vir aqui conhecer que a sala se adapta perfeitamente para o seu projeto, para o seu trabalho, para o seu serviço. Aos nossos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos, que seja uma ótima companhia para o seu dia, seja lá de onde você estiver ouvindo, que seja uma boa companhia, que seja um momento de descobertas e que seja um momento de qualidade durante a sua semana. Eu vou agora fazer a apresentação do nosso convidado, que ele já esteve, a gente já começa com esse ponto, já esteve presente na nossa segunda temporada, ele foi o convidado de número 9 na nossa segunda temporada, e ele tá aqui para abrir a nossa terceira temporada, uma pessoa que gente, incrível. Vou falar um pouquinho dele, da bio. Ele é criador de conteúdo, ator e especialista em narrativas mágicas e muito envolventes. Conosco, Sol Criador. Seja muito bem-vindo. Ai, que feliz. Gente, é muito legal ter um espaço assim que as pessoas estão se vendo, né? Sim. Legal tocando. Calma que o microfone não pode tocar nele, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Mas eu tô feliz. É uma oportunidade de ter a minha voz amplificada, né? E isso não são todas as pessoas que fazem umas pelas outras. Isso é muito mágico. Não sabia que tu tinha feito uma bio pra mim assim, tão bonita. Eu quero, inclusive, pra colocar na minha bio agora, nesse exato momento. Vou trocar. Porque, gente, você pode repetir rapidamente? Eu sou criador de conteúdo, ator e especialista em narrativas mágicas e envolventes. Gente. Muito envolventes. Eu amei. Destaque. Amei. E assim, iniciando dessa forma, fico ainda mais feliz, mais empolgado, porque é o meu assunto, né? É o lugar que eu fico mais confortável de falar, que eu fico mais feliz em falar. E, nossa, é legal ter essa leitura de outra pessoa, né? Que tá me acompanhando, mas que também tem a sua própria interpretação daquilo que eu tô fazendo e combina com o que, de fato, eu quero apresentar, né? Então, Exato. Obrigado pelo convite, estou muito feliz, de verdade. Que bom que esse papo possa trazer muitos insights, muitas conexões para todo mundo que está ouvindo. Aqui a gente também está acompanhado com algumas pessoas que são especiais pra gente. A gente não podia deixar isso de fora, isso para quem vai estar ouvindo aí no Spotify. A gente está aqui, eu tô acompanhada com o meu namorado, o Bruce, e também tá aqui o convidado do Sol. Pode apresentá-lo. O Gon, maravilhoso, tá aqui. Eu convidei ele para ser um convidado, porém dei uma pequena enganada, que agora ele virou o meu filmmaker ali rapidamente. Mas obrigado, amigo, te amo. E essas pessoas complementam, né, a nossa vida, elas fazem parte, não podem ser esquecidas, não podem deixar de ser mencionadas. Sim. São uma parte muito importante. E tem mais uma pessoa chegando. E tem mais uma pessoa pra chegar, não podemos esquecer, tem mais uma pessoa pra chegar, meu Deus. Vamos relembrar um pouquinho de como foi o episódio da segunda temporada? Porque foi um momento diferente, você estava lá, na sua terra natal, lá no Pará. Como é que foi pra você participar daquele episódio? É um outro momento. Você tá vivendo outras coisas aqui que já você vai falar pra gente. Sim. Eu lembro que no dia que tu me chamou a primeira vez, eu já fiquei, meu Deus, será que eu vou? Porque o que eu tenho pra falar? Só que ao mesmo tempo já virou a chave. Eu tenho muita coisa pra falar, né? E aí foi um momento de aceitar, tanto que eu te respondi com uma certa agilidade ali, né?
E pensei, beleza, vamos lá falar do que eu tô sentindo agora. E o mais legal de ter esse primeiro contato contigo ali foi que ali tu conseguiu extrair coisas interessantes que eu não falo. E isso para minha audiência e para as pessoas que estavam me acompanhando foi uma coisa assim, eita, o Sol faz isso, ele já fez aquilo outro, ele já, sabe, foi por uns caminhos diferentes, porque eu não sou só o que eu tô apresentando agora, né? Tem um backstage ali. Todos nós temos a nossa vivência. E aí o fato de falar isso modificou tudo, assim, porque as pessoas se conectaram ainda mais comigo, e ali foi um ponto de virada. Porque eu falei, caramba, todas essas narrativas que eu tô fazendo, né, criando conteúdo a partir disso, eu tô criando a partir do que eu vivi, né? E aí me lembrou de coisas importantes daquele papo. Aquilo foi uma coisa que pra mim fez muita diferença, somou de uma forma muito positiva também, porque eu fiquei assim, nossa, agora eu preciso fazer alguma coisa com essa voz. Eu já tava fazendo, só que aí tanta coisa veio na cabeça que eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho muita coisa pra falar. Sim. Muita coisa. Só que, né, a gente sabe que o espectro de internet tem muita coisa acontecendo, é muita informação. E aí eu ficava preocupado com isso, né? Como amplificar essa voz? Como fazer de forma estratégica? E aí, o que me acendeu esse papo da segunda temporada? Que eu podia fazer o que eu quisesse, sabe? Eu podia fazer o meu próprio podcast, que foi a primeira coisa que eu pensei assim que eu saí. Na verdade, enquanto estava acontecendo, eu já estava assim, meu Deus, é muito legal isso aqui, é muito legal. Eu preciso fazer, não sei como eu vou fazer isso, não faço ideia, deve ser muito difícil. Eu estou vendo... Hoje é que você tá vendo. Mas é um difícil gostoso, sabe? Que você olha para todo o processo que está acontecendo, de conversar com uma outra pessoa que é tão real quanto você, e pensa, isso é real, isso pode acontecer para mim também. Não é impossível, não está distante. Então, me acendeu isso aí. Quando isso vai acontecer... Mistérios, tá rolando. Fica a incógnita. Mas que não seja muito demorado, porque a gente sempre, pra quem tá sempre consumindo conteúdo, a gente sempre fica esperando qual vai ser a virada. O que vem agora? É verdade. Qual é a próxima? Qual é o lance? Sucesso atrás de sucesso, lançamento atrás de lançamento, a gente fica nessa expectativa. Não pode parar. Mas foi importante a fala que você trouxe naquele primeiro episódio, que você trouxe toda uma bagagem que eu jamais imaginei. Eu falei, gente, a pessoa já ganhou o prêmio de fazer filme. Já ganhou. 2, 5? em sequência. Eu falei, cara, como assim? E como é que você não cita isso? Não tem em nenhum lugar como Cadê a gente o storytelling disso aí? Usa. Coisas, né? Porque... Isso me acendeu também. Quando tu falou e começou a me provocar, foi isso que eu senti. Porque o meu marido já falava disso. Ele falava, por que tu esconde? E aí eu comecei a me questionar, caramba, é mesmo, né? Porque parece que eu tô apagando uma parte muito importante da minha história só porque eu não estou mais vivendo ela. E não tem nada a ver, é muito pelo contrário, né? Se você já viveu aquilo, você já tem propriedade para falar sobre. E aí me acendeu que eu preciso falar sobre essas coisas, claro que de forma pontual, estratégica e tudo, porque voltar no passado o tempo todo é meio chato, né? Sim. Mas quando tu usa isso a teu favor, é muito poderoso. Acho que hoje em dia as pessoas que estão usando isso para se beneficiar de uma forma positiva, para se conectar com as pessoas, uau, ganha muito mais credibilidade, as pessoas se conectam mais porque é uma pessoa real que está ali, que já passou por problemas reais também. E isso é muito incrível, de verdade. Quando a gente percebe esse movimento todo acontecendo, né? E nessa terceira temporada, a gente tem alguns quadros. E esse primeiro quadro que a gente vai inaugurar é o Calma, faz parte do processo. Então, a palavra mais ouvida em 2020... 2020 ou 2021? 2020. 2020, né? Que foi ali na pandemia. Processo. Aí o Calma faz parte galera, do processo. É o processo, sim. É processo, vamos ter calma, vamos esperar. A gente jogou uma caixinha lá no nosso Instagram, que é o @poddepapocabeça, né? Perguntando para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes, qual é o processo que eles estão passando agora e que, se alguns já acessaram, se já caíram a ficha,
qual é o processo que você está passando. Identificar isso é importante, abraçar isso, entender e como foi, né? E nós tivemos algumas respostas que eu vou falar aqui para vocês, que é importante o pessoal tá vendo o que tá acontecendo, o que tá participando e traz audiência para participação. Quando a gente lançou lá a caixinha, a Aline Secone, do Se Conectar, a nossa artista maravilhosa, nova digital, a gente perguntou, né? O que você tá vivendo? Qual é o momento? Qual é o seu processo? E ela escreveu pra gente, né? Validando tudo que sou. Ela tá validando tudo que... Uau. Tudo. Porque a pessoa vem de uma vivência de que... Como eu vou viver da minha arte? Ela literalmente vende a arte dela na praia. Ela vende produtos, verdade, né? Ecobags, canecas. Ela tá literalmente... É literal, né? É literal. Tá validando as expertises, os saberes, as vivências e partilhando, levando e caminhando com isso. Outra participante que já esteve com a gente, que compartilhou lá na caixinha, que ela tá vivendo nesse processo, que às vezes o financeiro pega. Ela também é empreendedora e ela colocou que às vezes a irregularidade do financeiro faz ela titubear muitas vezes, né? Duvidar, né? Será que é isso mesmo? Será que eu vou chegar no meu objetivo? É um pouco complicado. E daí é o momento que a gente respira e pensa, calma. Faz parte do processo. Nossa, faz todo sentido mesmo. Porque é nesse momento, talvez, que a gente consegue respirar de verdade. Porque quando a gente está muito ali, né, no problema apenas, eu já passei por isso, né, de focar no fato de não estou monetizando. Se eu ficasse nisso o tempo todo, isso é real, né? Em algum momento da nossa vida enquanto criador de conteúdo, a gente não vai monetizar. Ninguém já nasce, já tô monetizando, já tô fazendo a grana aqui. R$1 de cada seguidor, já pensou? Já pensou, né? R$1 pra cada view. Gente, nossa, ia ser perfeito, né? O melhor dos mundos. Só que não é assim, é um processo de construção. E para ele acontecer de uma forma legal, saudável, tem algumas coisas por trás. E uma dessas coisas é aceitar que é um processo, né? Porque é um processo que não é muito linear. Ainda tem isso. Não é um processo que é rápido, demora, é muito sentimento envolvido. Então, isso que ela falou é fato, assim, faz parte, né, do processo. Ter calma é difícil também, nossa. Sim. Enquanto você estava falando de coisas que você viveu lá no passado, né, até da graduação, que às vezes vai ficando esquecido, hoje aconteceu um fato que eu tava lá no meu saque, né, atendimento do meu WhatsApp. Hoje aconteceu todas as comunicações no meu WhatsApp, falando com todo mundo. Um saque. É o momento de responder no WhatsApp. E daí chegou uma mensagem da Erika Silva, do RH, não sei o que lá, do Hunt, com a vaga que estava acontecendo um processo seletivo para professor de língua portuguesa, na minha cidade, lá em Vilhena. E aí falava, né, que a vaga tinha um auxílio saúde, um auxílio estudo familiar e mais uma bolsa lá de R$700, o salário era 4.300 e pouco. Eu falei, eita. Será? Eu sou professora de formação, né, professora de letras português. E daí ela perguntou se eu ainda estava morando na cidade, né, se eu tinha interesse na vaga. Eu falei, olha, interesse eu tenho, o Bruce estava do meu lado, né, que eu li assim, né, com a cara chocada, assim, ele, amor, o que tá acontecendo? O que foi? Ele me lê, assim, ele sabe o que tá acontecendo. Aí eu falei, eu tô vendo uma seletiva aqui para professor de português. Aí ele, você tem interesse na vaga? Claro que você tem, mas remoto, né, pergunta se pode remoto. Eu falei, é isso que eu vou perguntar, né. Perguntei, a moça disse que não, era apenas presencial. Aí eu fiquei, mano, se eu tivesse lá... Entendi. Eu titubeei, eu fiquei assim, entendi. Se eu tivesse lá. É uma parte muito grande de mim, assim, de mim enquanto pessoa. O lecionar. O lecionar linguagem, o lecionar literatura, o falar sobre, comunicar sobre. É uma parte, uma metadona, assim, de mim, sabe? E eu até depois eu fui dormir, né, amor? O Bruno me falou, cadê essa mulher? Eu despenquei, assim, falei, mano, que oportunidade. Foi por isso que eu fui dormir, foi por isso. Eu fiquei... Eu levemente fiquei arrependida. Falei, nossa, estaria com salarião, assim, né? Na minha área, legal.
Aí foi onde eu lembrei do quadro de hoje que a gente estreia, né? O calma faz parte do processo. Estou vivendo outras coisas aqui. Eu estou iniciando a minha vida de casada, né? Iremos nos casar, iremos noivar, iremos casar. A gente está aprendendo muita coisa. Eu estou numa terceira temporada de podcast com um colaborador aqui na Paulista. Isso não é qualquer coisa, não é qualquer Jenny, coisa. Não é, a gente abre não é. portas, a gente amplifica vozes, Exatamente. a gente conhece pessoas. Uhum. Isso tudo acontece. É uma outra parte? Seria um outro desenvolvimento lá? Seria. Mas para os meus anseios, para as buscas, para o que eu estou querendo no momento, esse está sendo o meu suficiente. Esse está sendo o meu necessário. Então, calma, faz parte do processo. Quando eu estarei no festival do Spotify ao vivo, você está sabendo do festival, né? Eu não sei. Eu tenho um ano apenas de podcast. Mas fazer isso aqui, acompanhado de pessoas que acreditam no que eu estou fazendo, também é muito importante para mim. E o choro já está... Já estamos aqui. Não sei quantos minutos temos, mas já temos a emoção garantida. Garantidíssima, né? E agora eu devolvo para você, Sol. Qual está sendo o seu calma? Faz parte do processo. Nossa. Isso é curioso porque eu falo isso para as pessoas. Eu acho que o fato de você falar isso com uma frequência para as pessoas te coloca num lugar de, às vezes, não pensar sobre si, né? Porque é a pessoa que tá mais importante ali. Já tá nítido o que ela precisa ouvir. Calma, faz parte do processo. Então, não tinha me perguntado isso ainda, não. Eu enrolei porque eu não sei responder. Mas, tá. Eu acho que, no momento, o meu calma faz parte do processo é a velocidade. Eu estive numa aula que me mudou, assim, alguns aspectos que até agora ainda está reverberando, e uma das frases que foi dita foi que se tu já tens a direção, não importa a velocidade. E aquilo mudou. Assim, deu um estalo, porque eu sei a direção já. E pra mim foi a coisa mais difícil do mundo de achar. Então isso é precioso, é uma coisa que eu guardo, sabe, comigo de uma forma assim, isso é meu. Eu consegui conquistar essa direção, sabe? A velocidade pouco importa. Então eu tô nesse momento da calma, tipo, eu não preciso ir rápido. Aí eu comecei a me relembrar. O que aconteceu todas as vezes em que eu, Sol, fui rápido demais nas coisas? Eu tento me revisitar porque eu não posso ter como referência outras pessoas. Eu tenho como referência o que eu já vivi, né? Porque eu senti, eu estava lá. E aí eu me revisitei e percebi algumas coisas em comum desses momentos que eu estava ali muito acelerado, que foi a frustração. Porque a coisa acontecia, mas ela não acontecia do jeito que eu estava prevendo. Então isso aliava com velocidade, aliava com frustração, aliava com um pouco de sentimento do perfeccionismo ali envolvido. Sim. E aí eu larguei isso de mão um pouquinho. Foi muito difícil fazer isso logo, assim, de cara. Só que eu entendi que é um processo também, né? O processo de você deixar ir. Entender que a direção está ali acontecendo, você já tem um propósito, um objetivo ali definido, que pode se expandir para coisas diferentes, mas você tem uma base. E aí eu comecei a entender que eu não precisava ir rápido. Que o mais divertido do processo, né? Imagina que a gente está numa estrada, viajou para algum lugar. Isso eu uso muito quando eu estava fazendo terapia. E a gente tentava ilustrar algumas coisas porque eu falava assim pro meu terapeuta. Então, eu só vou conseguir entender coisas que tu quer me falar se tu utilizar metáfora. Eu preciso imaginar um cenário, uma coisa aqui, um personagem, não sei o quê, porque senão não vou entender. Se tu me vier com termo técnico, etc., esquece, que vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Aí ele começou a entender e começou a fazer. E aí uma das coisas foi isso. Se tu tá em uma estrada, né, que tem muita coisa ao redor para te ver, que são coisas bonitas, paisagens legais, por que tu vai rápido? Não aproveita nada. Não aproveita nada. Zero. E tu podes até se acidentar por causa disso, se tu for muito rápido, além do permitido.
Então, se tu for um pouquinho mais lento, mas respeitando uma velocidade saudável também, né? Porque se tu for lento, quase parando, aí já não adianta muito também. Até chegar lá, todo mundo Até chegar lá já foi, já, né? A vida já aconteceu, já tem, sei lá, 60, 70 anos e aí não fez nada, né? Isso é uma coisa que me preocupava também. Só sonhou. Aí a pessoa só sonhou, só E eu realizar, desejou. Né? Exato. E aí eu tô nesse momento. Meu calma faz parte do processo, ele tá aliado agora à velocidade com que eu tenho feito as coisas. Que é uma velocidade que eu assumi. Acho que é isso que eu posso falar. Eu assumi que eu sou uma pessoa tranquila com o tempo, não gosto de apressar as coisas, não gosto de atropelar processos. O meu conteúdo que eu crio é lento também. Assumir isso pra mim, porque isso me dá uma base de falar pras pessoas que tá tudo bem produzir conteúdo assim. Tá tudo bem você fazer no seu ritmo. É o saudável, é o correto. Achar o seu ritmo, achar a sua forma. Vamos colocar como indicação, né? Vamos fazer uma aba e colocar como indicação: consuma moderadamente conteúdo no Instagram. Por favor, nas redes gente, sociais. façam isso, porque consumo exagerado te leva para lugares bem complicados que para voltar é difícil. Que pergunta, hein? Você viu? Uma tese de TCC já feita aqui. Uau! E assim, falando agora da sua estadia curta em SP, está aqui desde Sexta-feira. Desde sexta-feira. Veio aqui a job, há encontros, há muitas coisas acontecendo. E o que voltar para cá te lembra, te revisita, te ressignifica? Uau! Esse é o momento que a gente sai, porque já tá indo pra sacanagem, não é isso? Eu acho que eu sempre tive muito comigo que a ressignificação é importante em tudo na vida. E isso é com coisas, pessoas, situações. E até sonhos, porque tem sonhos que a gente deixa pra trás porque a gente significou eles de uma forma diferente. E a gente pode ressignificar também. Ano passado eu morei aqui, em São Paulo, e eu tava passando por um momento de turbulência muito grande, de transição de muita coisa, então eu tava assim, não tava conseguindo focar, não tava conseguindo entender, e São Paulo te suga. Se tu não tiver preparado, ela vai fazer isso contigo, porque o ritmo é muito diferente, né? E aí eu saí daqui com uma visão muito ruim. Eu saí, realmente eu decidi de uma hora pra outra, literalmente, que eu ia embora. E eu fui. E aí, só que eu falei pra mim, não, eu não quero que se torne isso. Eu quero voltar em algum momento pra entender se era de fato a cidade ou era o momento que eu estava na cidade. E foi o que aconteceu. Porque quando eu voltei, esse ano ainda, antes de voltar essa vez, eu voltei pra passar alguns dias que eu ia pra um evento. E já ressignificou. Olha aí. Total, assim, inclusive na casa do Gon que eu estava. Fiquei na casa do Gon. E aquilo me fez entender que existem pessoas boas no mundo, sabe? Porque na época que eu fiquei no ano passado, eu quase não conseguia acreditar que pessoas boas existiam de tantas situações ruins que eu vivi. Só que eu não podia generalizar, porque eu sabia que existiam pessoas bacanas e legais no mundo também, justamente por isso que eu comecei a viajar. E aí você colocar a cidade numa caixinha só por causa dos sentimentos que você teve num determinado momento não foi legal pra mim, porque eu guardei como se fosse uma mágoa. Foi esse sentimento que eu tive. O ranço. Exato. As pessoas falavam de São Paulo, não. Detesto São Paulo, odeio São Paulo. Nunca mais volto pra essa cidade. Tem um fundinho de verdade ali, ainda. Morar, não quero. Mas pra voltar e ver os meus amigos de novo, né? Reconhecer quem sou eu nesse espaço, no momento que eu tô, é outra coisa. Então essa volta pra mim agora, nesse momento, enquanto criador de conteúdo, é totalmente diferente. Porque eu até compartilhei isso nos meus stories. Eu falei que essa é a primeira viagem que eu tô fazendo agora, real oficial, com todo o investimento da criação de conteúdo. Todo, 100%.
E isso é um... Eita, tá acontecendo, né? Tá rolando, tá tipo... Uau! Porque há 6, 7 meses atrás, eu olhava pra tudo isso e me perguntava, mas gente, como que ganha dinheiro com a internet? Porque eu via muitas pessoas, né, fazendo e, né, tendo um monte de oportunidades por causa disso, mas eu não entendia como. Qual era o caminho? E aí, beleza, eu fiz. E aí passou esse tempo, só que assim, eu entrei no modo de hiperfoco de trabalho. Que pra mim foi importante, porque eu não tava focando. Então eu pensei, ou eu vou hiperfocar, ou eu não vou fazer. Que foi o momento que eu tava morando na Bahia, e aí eu voltei pra Belém pra poder focar totalmente 100% no trabalho. E aí foi. Meses sem ganhar nada, absolutamente nada. Nada que eu falo monetariamente, né? Mas eu estava ganhando pessoas comigo, experiências, validações. Bagagem, né? Exatamente. Uma pessoa que está começando nesse processo precisa entender que é sobre isso, é sobre a calma. Faz parte do processo você demorar um tempinho ainda, né, para processar. Então essa volta para cá, ela foi muito emblemática, simbólica, muito recheada de sentimentos bons. Então nem parece que eu tô aqui há alguns dias, parece que eu já tô um tempão, sabe? É um sentimento bem legal de sentir de novo. Você fala que, né, que já morou aqui e agora voltar ressignificando comigo foi parecido, como você já sabe. Eu já estive em São Paulo outras vezes e de todas as outras vezes que eu tentei me estabelecer aqui, não deu certo. Eu tinha certo sonho, tentei plantar ele, tentei desenvolver ele, não deu certo. Outra vez tentei e não deu certo. De uma vez que quase deu certo mesmo, eu tava com um contrato para modelo. Tava com um contrato de 2 anos, tinha pagado lá o book e tal. Eu cheguei até a fazer um job de calça da Dani. E só que aí eu usei ele para pagar a metade do book. E daí recebi o restante. Só que como não tinha mais outras entradas, não ia ter outros freelas ali para acontecer, eu não tinha muito respaldo de financeiramente me estabelecer. Acabei dividindo o apartamento com 2 outras amigas que eu conheci num grupo de Facebook. Dividi ali. Quem nunca? Quem nunca, né? Porque sozinha não tava sendo legal, né? Uma pessoa como eu que sou energizada pela luz solar, né? Morar sozinha numa pandemia onde tá todo mundo morrendo, não ia Nossa, aguentar. foi durante a pandemia? Foi durante a pandemia, foi 2020. Uau. Corajosa, primeiramente, né? Mas... Não é pra qualquer um. não é? Uma delas, que era dona da casa, ela já estava aqui há 6 anos. Então, pra ela foi mais tranquilo. A outra, que era gaúcha, ela também fazia esses picos, ida e volta, ida e volta. Tenta. É porque tu fazia isso também, né? E voltar. E daí, eu tava recebendo auxílio, mas aí voltei. Falei, não, fui, tentei, não deu certo. E a cara pra voltar? Você sai com as mochilas nas costas, mãe, tchau, não volto. Aí você tem que voltar. Esse sentimento é... Sim, a gente cria aquela coisa, ninguém, fui cancelada, né, tudo. Mas a mãe da gente sempre recebe de volta em casa, né? Fala, mãe, foi recebida de volta, graças a Deus. Ela amou, inclusive, minha volta. Sim, minha filha tá de volta em casa, tudo que eu precisava. Não precisa mais voltar, não. Né? E fui para esse processo de entendimento, ainda não chegou a hora. Eu vou aqui aprender mais algumas coisas aqui em Vilhena. Foi onde eu trabalhei na Secretaria Municipal, na área de comunicação. Estive ali ao lado, assessorando políticos e tal, mas aprendendo um pouco de etiquetagem, todas essas coisas, que é uma bagagem aqui, uma ali. Eu trabalhei também na parte, lá na área de comunicação, com os layouts para quando havia as entrevistas ali com os vereadores e tal, ou seja, aprendi um pouquinho ali mais. E não sabendo onde eu iria, quando eu iria colher isso. Dizendo isso por quê? Porque além do podcast da fotografia, eu estou atualmente recebendo por esses freelas de social media, né? Não imaginava, quando que em São Paulo vou fazer freelas e vou ganhar dinheiro com isso? Estou no momento também recebendo por freelas, né? Freelas, para quem não sabe, a gente tem muita audiência lá em Rondônia. É a nossa diária que a gente conhece lá, né? Popularmente conhecido como diária. É verdade, né? É a diária. Eu nunca tinha pensado sobre isso, gente. É mesmo.
o freela nada mais é que a diária. Você sabe alguma coisa que alguém não sabe? Você vai lá, faz um freela pra ela, faz uma diária pra ela. E acabou, sem contrato, sem nada. É o freela. Estou fazendo os meus freelas. Eu estou entrando na Vibe São Paulo fazendo os meus freelas, que é muito conhecido por aqui, né, Gomes? Gomes pode acertar aqui, o Bruce também, que freela é isso aí, é a diária. Então, é importante a gente entender esses retornos, essas voltas, esses retornos, que a gente vai adquirindo essas bagagens. Né? Não sei se vou dar aula futuramente, é um desejo meu. Talvez eu faça algum projetinho aí pequeno lá na igreja que eu sinto falta disso, é algo que me atravessa. Outra palavra que muito se ouve, né? É uma coisa que me atravessa, mas é algo que me ajuda na parte da escrita. Né? Porque eu também escrevo, tem uma coisinha que tá vindo aí, que estou nos momentos de esperas, né? Eu estou segurando umas pontas, umas coisas, confiante que surgirão, que vai explodir algumas coisas aí, no momento certo vai explodir, vai florescer. Agora vamos ouvir um pouquinho mais do Sol, falar dessa grande propaganda que eu fiz das narrativas mágicas e envolventes. Ai, Deus. Fala um pouquinho pra gente, Sol. Tá. Eu acho que a pessoa que se propõe a falar sobre isso, ela precisa entender da onde que vem, primeiramente. Em você, não de conceituações. O que é narrativa? O que é envolver pessoas? O que é ser mágico, lúdico? Isso nada mais é do que acessos que tu permite à tua criança. Então, eu só descobri tudo isso depois que eu acessei e permiti que essa criança entrasse, né, que é a minha criança, e fizesse uma pequena bagunça ali para eu entender que ela estava ali. Porque antigamente eu ignorava. Era tudo muito organizado, muito, sabe, focado em certas coisas. Mas eu comecei a entender que a minha história podia ser interessante, porque é um grande ponto para muita gente que eu atendo, que eu converso, que há uma pergunta, uma dúvida muito grande sobre isso. Ok, Sol, narrativas envolventes. Lindo esse nome. Mas a minha vida não é muito interessante. O que eu vou fazer? Vou contar a história de outras pessoas? Não, primeiramente. A história de todo mundo é muito única. Só a partir daí já é interessante. Porque se você conta a sua história, as pessoas vão se conectar com você e com essa história. Só que existem técnicas, né? Para tornar isso envolvente, para ser estratégico, para te vender, para te fazer um monte de coisa com isso. E aí, quando eu comecei a assumir isso para mim, foi um ponto de estouro, assim. Porque ao mesmo tempo que eu estava muito animado, eu estava com muito medo. Eu comecei a criar conteúdo exatamente 1 ano atrás. Criar mesmo, de entender que aquilo ali podia ser alguma coisa. Só que aí eu comecei como a maioria das pessoas começa, sem direção, seguindo regras que não fazem sentido nenhum para mim, não faziam, né, na época também, até hoje não fazem. Que mais? Os gurus, né, que Nossa, falam. super, postar, Como viralizar. frequência, como viralizar, como isso, como aquilo. E aí o que aconteceu? Eu consegui fazer o conteúdo, consegui, porém, toda essa bagagem era muito custosa. Eu tinha custos emocionais com isso. Eu ia gravar um conteúdo, eu ficava estressado. Eu ia gravar um conteúdo e ficava muito focado na perfeição. E aquilo começou a me pegar num ponto de, ok, o resultado tá lindo. Mas o que custou para ter esse vídeo? Aí começou a não ser sustentável. E aí os pilares começaram a entrar devagarinho na minha consciência. Que é a consciência, primeiramente, a sensibilidade e a sustentabilidade. E aí isso começou a atravessar as coisas que eu faço, né? E aí eu comecei a abraçar devagarinho. Isso daqui as pessoas gostam de assistir e eu gosto de fazer. Por que não unir os dois? E aí surgiu a coisa que pra mim foi o ponto de virada total, que foi quando eu tava morando na Bahia. Eu já tinha feito o vídeo do Fantasminha, meu queridíssimo Fantasminha, o Bu. Eu já tinha feito, já tava prontinho e tal, só que eu tinha medo. Não sei porquê. Hoje em dia eu sei, né?
Que era muito medo da rejeição, era o medo de ser lido como uma pessoa não séria, infantil demais e etc. E aquilo me travou. O vídeo já estava pronto, o vídeo estava lindo, do jeito que ele foi pro ar depois. E deixei. Eu simplesmente ignorei a existência desse vídeo e fui viajar. Durante a viagem, tu sabe que viaja também, a gente é atravessado por muitos sentimentos dobrados, triplicados às vezes. E aí eu fui atravessado por um sentimento de culpa. Por que tu não faz aquilo que tu gosta de fazer? E aí eu comecei a me perguntar, né? Caramba, é mesmo, por que eu não tô fazendo? Eu falo tanto para as pessoas fazer e não tô fazendo. Olha que legal ser hipócrita, né? E aí, um belo dia eu acordei e falei, hoje eu vou postar esse vídeo. Aí eu fiz todo um storytelling ali. Comecei a testar coisas que tinha aprendido na oficina que eu tinha feito da Sofia, de storytelling. E aí, eu lembro que eu olhava pro vídeo e ficava me questionando várias vezes. Cara, se eu postar isso, já era. É dali ou pra baixo ou pra cima. Porque ele era um vídeo um pouco 880 nesse sentido, sabe? Ia ter gente que não ia gostar, ia ter gente que ia gostar. Sim. Postei. Postei e deixei o celular. Esqueci dele. Fui fazer outras coisas. Acho que foi nesse dia que eu comi acarajé pela primeira vez. Aproveitando. Que foi uma experiência, assim, laboratorial, transcendental, maravilhosa. Quando eu voltei, eu não tinha levado o celular. Tava acontecendo alguma coisa. Muita notificação, tava acontecendo alguma coisa. Sim. E aí eu comecei a ver que as pessoas estavam gostando. Curiosamente. E aí eu fiquei assim, me questionando, com um pouco de medo ainda, né? Porque a gente tem esse receio. E aí eu comecei a ver, nossa, esse tipo de conteúdo é o tipo de conteúdo que eu gosto de fazer. E por que não investir nele? Aí eu comecei a pensar em outras coisas. E aí uma pessoa me falou assim, olha, que tal tu começar a patrocinar no teu Instagram por esse conteúdo? Aí eu falei, não vai dar certo. Isso aqui? Esse aqui, não. É longo. As pessoas não querem ver isso. E eu fiz, mesmo assim. Mesmo eu tendo essas dúvidas na minha cabecinha, eu fiz porque o Bu, ele nasce desse incômodo. Exatamente desse incômodo. Ele é essa vozinha que fica na minha cabeça de forma debochada, que me fala coisas que eu não quero ouvir, e que é uma persona minha muito forte dentro de mim que eu não consigo controlar. Ele surgiu assim, por isso que ele se personificou. Ele saiu de mim. Fragmentado, né? Saiu de mim. E aí eu fiquei, beleza. Ele já existe, ele já tá mais famoso do que eu. Isso pode ser um problema. Né, agora tem CPF. Tanto que eu até dei uma... né? Eu falei, epa, vamos desaparecer um pouquinho, depois você aparece. Que tem que brilhar também, né? Que o perfil é meu. Só que esse momento foi muito importante pra mim, porque ali eu vi que as pessoas estavam entendendo o que eu estava comunicando. Foi ali que mudou. Porque eu podia comunicar de várias formas, mas eu escolhi assumir me comunicar através do lúdico, através do mágico, da narrativa que envolve de uma forma que as pessoas não estão esperando, de uma forma que elas já acessaram muito tempo atrás. E isso era uma coisa que me tocava sempre em tudo que eu assistia, em tudo que eu via, mesmo depois de adulto. E por que não acessar isso e fazer outras pessoas acessarem também? E aí começou. Eu comecei a desenvolver mais roteiros e mais vídeos e mais personagens e mais vivências para adicionar nesse universo, de fato, um sol. Para que essas coisas girassem em torno disso. E aí eu comecei a fazer. Só que é muito desafiador. Assim, não é uma coisa fácil de fazer, porque tu tem que entender como manipular essas coisas todas, como se fosse um remédio mesmo, né? Fazer uma paradinha natural ali, bem alquimista. É mais ou menos o que eu tenho que fazer. Porque eu junto todas as coisas que eu já aprendi na vida e tento adicionar ali num projeto. Então, é uma coisa que tem sido muito legal de fazer. E são coisas pelas quais as pessoas estão me conhecendo. Eu não preciso mais verbalizar nada. Gente, eu faço narrativas lúdicas, pipipipopopó. Não preciso mais. E que bom, porque era muito chato de fazer. Sempre tá. Eu fiz umas 2 vezes e falei, não, as pessoas, sabe, elas vão entender. Se eu comunicar bem, as pessoas vão entender. E foi isso que aconteceu.
As pessoas chegam no meu perfil, de vez em quando eu escolho uma, duas, pra ir lá no perfil e perguntar: por que você ficou? Me conta. Bem amigos, assim, sabe? Me conta aí, por que tu ficou e tal? Aí a pessoa vai e me fala coisas que eu fico assim: caramba, eu tô comunicando certo, porque tá chegando em gente que eu nunca vi na minha vida. E gente tá ficando. E isso é uma narrativa que envolve. É você criar um universo que às vezes gira em torno de você, mas na maioria das vezes gira em torno das pessoas. Eu acho que pra mim, quando as pessoas falam sobre ok, Sol, como é que é estar nessa ascensão de sucesso? Porque é como eu já me encaro. Claro. Desde o começo eu já me encarei dessa forma. E isso é uma coisa que precisa mudar na cabeça das pessoas também. Que, tipo, eu vejo muitas pessoas que se põem muito pra baixo. E não, tu tem que se colocar logo pra cima desde cara, assim. Ah, eu não sou profissional, não sei nada ainda. Gente, faz. A gente vai conseguindo fazer com o processo. Aprende, desaprende, cai, etc, etc. E hoje em dia eu tenho sido conhecido por isso. Porque eu estimulo não apenas a minha criatividade através dessas narrativas, como a de outras pessoas. Exatamente. Não à toa a gente tá aqui. Não é à toa. Não é à toa. Exatamente. Esse personagem do Fantasminha, o Bu, né? Ele é aquela coisa onipresente. Ele aparece só nos momentos que eu não quero que ele apareça. E que aparece muito pra todo mundo. É aquela voz que todo mundo ouve. É muito artístico isso, porque eu ouvi em algum lugar, alguma frase, que o artista é aquela pessoa que coloca pra fora, que expressa aquilo que todo mundo sente, mas ninguém tem coragem. Exatamente. Ou sabe expressar, ou sabe colocar no mundo. Né? Então, esse personagem colocado como fantasma, que o fantasma é o que a gente não vê, mas ele existe. Uhum. É de um sarcasmo, assim, que é claro que a gente vai ser pegado, não só na época de Halloween que a gente tá passando aí, mas que vai se fazer muito presente, que vai nos acompanhar. E lidar com ele de cara é outro tapão na cara. Foi isso que me fez criar, porque na terapia foi isso que aconteceu. Lembra que eu te falei daquela questão da metáfora, de personificar? Foi quando o meu terapeuta falou: beleza, a gente vai fazer um exercício. Nesse exercício a gente vai elencar os teus traumas, medos, etc. E tu vai dar nome para eles. E esse dar nome para mim já era criando características, emoções, etc. Um monte de coisa. E o Bu veio disso. Ele é essa personificação também, que eu sei que tem muita gente que tem. E a gente às vezes precisa, para encarar de uma forma melhor, né? A gente precisa dar nome, a gente precisa dar persona, pra gente poder ver o que é aquilo ali. Porque se fica só no consciente, no subconsciente, fica ali. E a gente não acessa às vezes, né? Por medo, por um monte de questões, né? Sim. Vamos fechar essa primeira parte e a gente vai pra segunda, que agora a gente vai esquentar as coisas. Agora a gente vai começar a tocar a bexiga, a gente vai tocar a bexiga com a agulha. A gente vai jogar a bexiga com a agulha. Já não tava fazendo? Vamos aumentar os ânimos. Porque assim, eu acho que foi nessa semana aí que você entrou lá nos stories falando: olha, isso aqui não é casa isso aqui não é baderna, isso aqui não é bagunça. Vocês vão, todo mundo se respeitar e vão fazer o negócio certo, porque esse é meu trabalho. Vamos por aí, porque criador de conteúdo não é só aquela pessoa que fica aqui: oiê, lindo, lindo, bom dia. Não, a gente também tem sentimento, a gente também sente raiva, a gente também sente dor, a gente também se frustra. Só que muitas vezes a gente, por escolhas, resolve não mostrar esse lado. Ali eu me senti muito representada na sua fala. Eu mandei o áudio que eu falei: não vou falar agora, porque a gente vai falar em outro momento. Vamos guardar isso aí pra outro momento. Agora eu estou entendendo qual que era o momento. E também, né, acho que veio, né, essa sua fala por uma ferpa que veio também, que a gente até comentou ontem no piquenique, né? Sim, sim. Da Publi. Né? Você falou: vou pra São Paulo, tô sentindo que estou no momento de chegar aí, no momento de uma Publi. E como é que vai ser isso? Depois chegou aquela lança lá em você. Como é que você se sentiu? Como é que você encarou? Gente, perguntaça. Tá. Eu sempre fui uma pessoa muito pacífica, né? Então, me colocar em determinados espaços é um pouco difícil, principalmente no espaço de combate, de conflito.
com outras pessoas. Porém, Me identifico. na internet é muito difícil se você for assim na totalidade. Não quer dizer que você vai ser uma pessoa grossa, ignorante com outras pessoas. Não é sobre isso. É sobre você impor limites. E eu tava precisando fazer. E aí eu tenho outros amigos que fazem isso, né? Que são criadores de conteúdo também. E aí, nesse dia, tinha acontecido uma situação comigo e tinha acontecido uma outra situação com uma outra amiga minha. E ela foi nos stories pra falar. E aquilo ali me tocou. Eu falei, cara, ela tá falando de um jeito que eu quero falar. Eu não sei se eu consigo, porque eu tenho essa coisa fofa mesmo, é minha. E ela não tem muito, ela tem um sem filtro ali e tal no meio. Mas eu falei, mas eu também sou sério, eu sei o meu limite, eu sei impor esse limite, eu preciso descobrir como é que faz isso. E aí eu tinha postado uma foto só, né? Tipo, gente, aconteceu isso, isso e isso, pipipi, popopô. E aí ela foi no meu story, eu lembro que eu publiquei no meu no Close Friends. Sim. E aí ela falou assim pra mim, tira isso do Close Friends agora. E coloca no público. As pessoas precisam saber disso, da tua boca e tal, tal, tal. Eu fiquei, eita. Tá bom. Aí eu me arrumei, porque eu falei, eu não vou fazer de textinho. Porque não vai funcionar comigo. Aí fui, gravei, peguei meu celular, coloquei no tripézinho ali, bonitinho. E sem roteiro, fui e falei. Porque eram coisas que estavam caladas, né? Eu precisava falar. Porque o que acontece? Enquanto criador de conteúdo, tem muita gente que acha que a gente está brincando de trabalhar. E isso é uma coisa que me deixa muito revoltado, porque só quem é criador de conteúdo sabe o trampo que a gente tem. É muito grande. É tipo assim, teve vezes, assim, pelo menos nesses últimos meses, que eu trabalhei de domingo a domingo sem parar nada. Até o meu corpo falar assim, epa, vamos dar uma parada, uma descansada, porque tu não é de ferro. Precisa pelo menos de um dia para descansar, sem nada de trabalho. Mas eu não estava entendendo isso, né? E aí, naquele momento, foi um momento que eu falei que eu precisava externalizar a minha raiva, digamos assim, de uma outra forma inteligente. Para colocar uma estratégia ali em jogo, né? E foi isso que eu fiz. Eu falei, gente, a gente precisa entender que aqui não é bagunça. Se você quer algo de mim, a primeira coisa que eu espero de uma pessoa que quer algo de mim é que eu saiba como é o nome dela, primeiramente, que eu saiba que ela tá ali engajando comigo de alguma forma, se já em algum momento interagiu comigo, com o meu conteúdo. Só que não acontece isso. Nesse momento da raiva, foram pessoas que eu nunca tinha visto. Eram pessoas que não me seguiam. E aí aquilo me causou uma revolta, porque eu pensei, beleza, a pessoa tá aqui exclusivamente para obter um serviço meu e ir embora. Sem nenhum obrigado. E às vezes é isso que acontece mesmo. Eu já ouvi de muitas pessoas que é isso que acontece. E aí o que aconteceu? Beleza, eu postei. E aí a minha amiga falou assim pra mim, te prepara que agora vai ser chuva. E pode ser pro bem, pode ser pro mal. Mas confia na tua audiência. Isso foi uma coisa que eu sempre pensei, né? Que a gente também educa a nossa audiência. E a gente precisa educar. Porque se a gente deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem com a gente. Aí, meu amor, quando você tenta se impor, você não consegue. Então eu falei, eu preciso fazer isso agora, enquanto eu tô nessa construção, devagarinho, para as pessoas entenderem. Quem não entendeu, quem entendeu, fica. E foi o que aconteceu. Perdi uns seguidores ali, né? Sim. E aí eu falei, beleza, vamos entender o que está acontecendo aqui. Depois dessa publicação, realmente teve uma chuva, pessoas se identificando, pessoas falando, Sol, é isso mesmo, tem que botar banca nesse pessoal mesmo, não sei o quê. E aí eu comecei a refletir que aquilo atravessou outras pessoas também, fez outras pessoas enxergarem que precisam fazer isso pela sua audiência, igualmente como eu fiz. E aí eu percebi como a nossa voz é importante dentro da nossa comunidade. Né? Tipo, a nossa voz não é invalidada. As pessoas estão escutando. Sim.
Ah, mas é só 10 pessoas. Gente, são 10 vidas. Mas... Eu nunca penso que são 10. Coloca aqui, 10 aqui. Exatamente. Já vai lotar isso Você já vai lotar. E eu achei isso muito importante, de falar com medo. Eu publiquei com medo aquilo. Medo de sei lá o quê, mas eu publiquei. Quando eu percebi o retorno que aquilo teve, eu falei, ok, é isso. Eu preciso ser essa pessoa o tempo todo. Sabe? Que fala mesmo se tiver vontade de falar, que sente e tá mostrando ali para as pessoas, porque é isso que conecta com outras pessoas. A sede que eu vejo que a internet tem hoje de pessoas, de conteúdo, é de pessoas reais produzindo conteúdos impactantes, reais, igualmente como ela. Porque eu já tô cansado de ver conteúdos que é mais do mesmo, que é sempre a mesma coisa, que eu nem sei quem são as pessoas direito, que eu não sinto. E eu não falo sobre isso de saber quem é a pessoa porque ela tá publicando um monte de coisa da vida dela, nem é sobre isso. Eu sou uma pessoa muito reservada, eu não falo muito sobre minha vida, mas tem muita coisa que eu recorto, que eu falo, beleza, isso aqui, essa parte aqui da minha vida é interessante de falar, então vou falar. E aí, pra te ter noção, eu fiz um storytelling tão bom com essa fofoquinha que eu contei, que eu até vendi. Olha só que louco. Vendi. Aí, qual foi a reverberação? Porque as pessoas ficaram assim, caramba, isso é o storytelling? Eu falei, dos. É uma das formas de fazer. Aí falaram assim, então eu quero aprender contigo, bora. Eu, tá bom, bora. E eu aprendi isso com outras pessoas também. Acho que o storytelling você não aprende sozinho. Você tem que aprender com outras pessoas também, porque tem muita gente contando as suas histórias, né? Isso é muito, muito legal mesmo. Importante a gente entender que a gente é o protagonista e saber se colocar como protagonista dela. O que te provoca? Uau, o que me provoca? Vai pensando aí, eu vou dar o contexto dessa pergunta. No domingo passado, a gente estava no 3º dia de aniversário lá da igreja. E o Marcelo, que pregou, ele em algum momento da pregação, ele trouxe essa pergunta, o que te provoca? Porque nos nossos dias atuais, ainda mais ele por ser de São Paulo, por onde está acontecendo em São Paulo, a gente vive no automático da vida e não percebe muitas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Até coloquei no story que a gente fez lá do piquenique, né? Como fazer amigos, a gente não planeja, porque a gente tá sempre numa corrida de carreira, de alcançar o meu objetivo, de realizar o meu sonho, e o que eu posso aprender com o outro, em que eu posso colaborar com o outro. Quais são as outras situações que estão acontecendo ao meu redor, que estão me provocando, que às vezes eu nem tô percebendo, que me afeta, mas eu não estou fazendo nada a respeito daquilo. Então, depois daquela pregação, eu saio, assim, pegando o transporte público, me sentindo mais tocada no... E a pessoa que tá ali pedindo uma ajuda, ou a pessoa que tá ali calada, que tá, às vezes, sofrendo uma depressão, uma ansiedade. Se eu tiver o tempo todo pensando no meu conteúdo, pensando no que eu vou fazer, ali, naquele mundo do universo do digital, eu não vou perceber as outras coisas mágicas que eu posso fazer aqui, no meu presente. Né? Então, eu te trago essa pergunta. O que te provoca? Nossa. O que te tira do lugar? Eu acho que, dentro desse contexto, né, principalmente, o que me provoca é trocar. E em várias situações. Essa troca não é só a troca que a gente está acostumado, mas é a troca do olhar, do tocar. Isso me provoca muito, porque tu acabou de falar sobre isso, do digital, da importância que isso tem. E vir pra cá me ativou isso de novo. Eu sou provocado por esses estímulos de tocar o outro, de trocar esse olhar, de trocar falas, conhecimentos. E isso, quando é pessoal, é outra coisa. E isso me provoca muito. E eu tinha esquecido disso. Olha aí, mais uma vez. Exato. E esse esquecimento, na verdade, ele foi até proposital, digamos assim, porque eu passei um bom tempo acessando esse lugar de troca presencial e tudo, e a pandemia me roubou isso. E aí eu tive que acessar o digital de uma forma que eu não acessava, que era uma forma que eu estava distante, eu não queria tanto. Para mim não fazia muito sentido, eu era a pessoa do toque. Então,
hoje, me ver nessa situação parece que eu sou uma outra pessoa, mas quando na verdade eu só tô acessando novamente uma coisa que eu deixei. E isso me provoca muito, porque quando a gente tá conversando com alguém tete a tete, é outra coisa. A gente percebe as minúcias, algumas nuances diferentes ali que é no olhar, é no jeito, é no toque. Então, isso me provoca muito. E é uma coisa que me provoca tanto a ponto de eu conseguir escrever melhor, a ponto de eu conseguir enxergar as coisas de uma forma melhor e, inclusive, até de aceitar que algumas coisas vão acontecer da maneira que tem que acontecer. Porque eu vim para São Paulo com uma ideia de, tipo, eu vou gravar conteúdo à torta direita, eu vou fazer um monte de coisa. E aí eu fiquei me perguntando, tá, mas o que é mais importante de verdade, além do conteúdo? As pessoas estão esperando de fato que o Sol esteja publicando conteúdo o tempo inteiro? Ou eu tô realmente vivendo aquilo que eu me proponho dentro daquilo que eu falo? Porque eu falo para as pessoas, façam no seu ritmo, consumam no seu ritmo. E aí eu tava quase entrando num flow ali de fazer com muita frequência. Fazer. Eu testei, porque eu gosto de testar antes de qualquer coisa, mas não é pra mim. Eu preciso desse momento da pausa, esse momento de olhar pro outro, de trocar, e isso requer um tempo, né? E entender que preciso desse tempo é muito importante e me provoca num lugar, assim, muito grande, porque eu saio de um pedestal que às vezes me colocam, que é uma coisa muito séria às vezes, que eu não quero estar, mas eu tô ali. Não por minha escolha, mas porque me colocaram. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu me pergunto muito. Porque é uma responsabilidade muito grande estar num espaço de acesso que outras pessoas estão me ouvindo. E o que eu vou falar? Como que eu vou impactar outras pessoas? Como isso ativa gatilhos, por exemplo? Então, por isso que me provoca. Porque no digital provoca de um jeito diferente. Mas no pessoal eu tenho que ter um cuidado ainda maior para observar essas coisas, né? Então, gente, que pergunta aí. Precisa de tempo e disposição. Total. Quando eu penso em disposição, eu me lembro do trampo. Eu imagino, né? Que é o que eu quero saber aqui com essa pergunta, né? Onde eu quero chegar. Que lugar ocupa, que espaço ocupa gerenciar, cuidar de uma comunidade de criadores de conteúdo, né? Porque a gente tem uma equipe de marketing que cuida das publicações, de todas as estratégias do podcast. E eu sempre tenho que estar conversando com eles assim mais de perto para saber como é que está sendo lidar com isso, juntamente com as outras demandas que ele já tem do pessoal, enquanto que a equipe de áudio como é algo mais operacional, ele mais direto, mais tranquilo, né? E eu visualizei isso e falei, nossa, cara, é um trato diferente, né? Lidar com pessoas que estão lidando com outras pessoas, assim, diretamente. Então, qual é o tamanho da proporção que gerenciar, cuidar de pessoas de uma comunidade de criadores de conteúdo ocupa no sistema solar? Ocupa um espaço grande, considerável, e durante um tempo ele não ocupava o espaço que deveria ocupar. Eu dava muita importância para algumas coisas, mas no comecinho, bem no comecinho, fazia parte do todo, mas não era uma coisa assim que eu levava como uma das coisas principais. Só que mudou. Conforme o tempo foi passando, mais pessoas foram entrando, mais pessoas foram se conectando. E aí eu fui entendendo devagarinho qual que era o propósito daquilo. Porque uma coisa é você ter o propósito no papel. Uhum. Outra coisa é você se moldar com aquilo. Aquilo é um organismo vivo. Que tu vai entendendo como tu vai entendendo quem são as pessoas que não vão entrar, porque não se conectam com aquilo, porque gostam de uma coisa extremamente operacional, e tá tudo bem, porque a comunidade não é sobre isso. A gente sabe. Uhum. Não é sobre. Existem várias outras comunidades que o foco é esse, né? Dar aula, ter aquela coisa um pouco mais objetiva. Na Povoada, não. Eu acho que eu me propus a ter um espaço em que eu me sentisse seguro de pirar, sabe? De, sei lá,
falar coisas de forma prolixa mesmo, sem ter um mega objetivo de eu vou falar isso porque isso aqui vai atingir aqui, vai por aqui, e vou concluir dessa forma. Não precisa. Às vezes as pessoas só querem falar, só querem ser escutadas, só querem, sabe, ter dúvidas. Nem toda dúvida a gente vai conseguir responder, nem toda questão a gente vai conseguir sanar. Então, esse espaço de dar essa amplificada, né? Depois que tu falou isso, ficou na minha cabeça. Amplificar. É muito importante para mim, porque agora, nesse exato momento, tudo que eu tenho feito está girando em torno disso. E isso é muito grandioso, porque são pessoas. Quando eu entendi que o meu conteúdo girava em torno disso tudo, dessa conexão, dessa troca, eu percebi que ficou mais leve de criar. Porque eu estava criando com outras pessoas. Grande parte das minhas ideias vem dos encontros da Povoada. Muitas ideias vêm de lá. Então, assim, depois desse tempo eu fiquei refletindo cada vez mais do nível de importância. É por isso que eu não transformei em uma comunidade paga. Poderia fazer isso. Várias vezes chegaram para mim e falaram: Sol, tu precisa transformar isso num produto. Precisa. E eu entendo que tem o seu nível de importância ali. Mas eu quero fazer isso. De verdade. Eu preciso agora, nesse momento. Não vou dizer que nunca vai acontecer. Mas agora, nesse momento presente, precisa? É algo que tu sente necessidade? Eu falei, não. Porque o que chega até mim é mais forte do que o dinheiro para manter, por exemplo. Porque eu consigo gerenciar. É um trampo, como tu falou? É, muito. Só que eu consigo levar de uma maneira leve. Porque tem outras pessoas ali esperando essa leveza também. E não essa coisa fechada. Porque imagina, se eu tivesse profissionalizado, que eu já ouvi essa palavra, de pessoas que nem faziam parte da comunidade. Por que tu não profissionaliza? Por que tu não faz isso, não faz aquilo? O pessoal nunca nem entrou na... Não sabe nem do que tá falando. Não sabe nem do que é, sabe? Porque já ficou tão na mente das pessoas que comunidade é isso, é aquilo, que surge uma comunidade diferente, já não faz parte do ciclo de ser um gestor de comunidade. Tá fora, não é? Então hoje em dia ocupa um espaço muito grande e cada vez mais está ocupando mais partes de mim que eu ainda não tinha acesso. Então tem sido um tempo bom. Todas as vezes que eu estou dando aula, por exemplo, ou um conselho para alguém, eu sempre falo: gente, invistam nas pessoas. Porque assim, você pode ter um produto lindo, maravilhoso, perfeito, mas todo mundo tem. Mas uma comunidade, não. Uma comunidade é construída. E para essa construção acontecer, ela precisa de muitas mãos, não é só a sua. Então assim, o teu produto, ele vai estar lá, disponível para as pessoas, disponível para o conhecimento delas. Mas não é o mais importante, no fim das contas, para mim. Não é o que vai fazer o seu olho brilhar quando você falar, né? Não é. Eu tava fazendo o post de serviços do Sol. Sim. E o que me brilhava os olhos foi na hora que eu comecei a fazer o card da Povoada. E curiosamente, dentre todos os serviços listados, é o único que não tem valor monetário incluído. Então eu fiquei pensando, caramba, é um espaço de respiro aqui. Não tem nada que... Os outros eu respiro também, tem um espaço ali. Tanto que eu tô fazendo isso com muito carinho, muito amor. Só que ali tem outras coisas envolvidas, né? Eu vou pra Povoada às vezes, assim... Teve dias que eu chegava e falava, meu Deus, eu não sei nem o que eu vou falar. Né? E tá tudo bem, porque não é sobre isso, não é sobre ficar estudando. O assunto vai ser tal e eu vou estudar esse assunto. Não precisa. A tua vivência, às vezes, é tão mais importante do que os conhecimentos que você adquiriu, assim, num livro, às vezes. É muito importante, obviamente, ler, fazer toda essa pesquisa de campo, mas viver é muito importante também. E lá dentro da comunidade eu vejo muito isso, que muitas das nossas conversas vêm a partir das nossas vivências, né? Sim. E é por isso que a gente tem tanta troca, por isso que é tão gostoso de ficar ali, por isso que a gente brisa até não sei que horas, numa terça-feira. Isso é doido, né? Porque eu não faria isso com qualquer pessoa, nem com qualquer lugar. O mágico da comunidade, ao meu ver, porque participo dela, é ver que a gente não tá falando sozinho.
Às vezes, nos stories, ou eu aqui também no podcast, algumas vezes vem um buzinho aqui e fala, você tá falando com quem? Você tá falando sozinha? Né? Quem tá te respondendo? O que tá acontecendo? Vem, né, os feedbacks, mas muitas vezes essa outra vozinha vem. Hoje, enquanto tava vindo pra cá, perguntei pro Bruce se ele tava lá jogando o Pokémonzinho dele. Falei, amor, eu sou uma boa apresentadora? Perguntei. Aí ele, oxi, você tá louco umas horas dessas. Depois da terceira temporada, tá perguntando se você acha que se não fosse, eu não teria já te falado, ô filha, bora fazer outra coisa, porque isso aí não dá pra você não. E a gente, como artista, como criador, a gente cai nessas falas inconscientes que vêm do nosso subconsciente aí, que algumas vezes coloca a gente pra baixo. Sim. E estar ali numa comunidade em que a gente se encontra nesse ponto específico faz isso ser maior, faz a gente se enxergar num oceano. E um oceano, por vezes, a gente vê que a gente tá sozinho, quando a gente pensa num único barco dentro de um oceano. Mas quando a gente mergulha dentro dele e vê que lá embaixo tem uma infinidade de coisas bonitas, belas, audíveis, sensíveis, suaves, a gente fica mais tranquilo do que quando a gente tá só olhando lá pra cima. Quando a gente vai lá pra baixo, é muito mais gostoso de ficar lá. Então é assim que eu vejo a comunidade. E agora, pra gente ir encaminhando pro final, a gente vai dar uma viajada no mundo das aleatoriedades, com aquelas perguntinhas bate e volta. Eu falo uma palavra e você me diz um sinônimo que vem à sua cabeça. Pode ser um sonho, um desejo, uma vontade. Beleza? Vamos viajar aí. E vai ser um bate-volta mesmo, porque eu vou te fazer e depois você vai me retornar. Não precisa ser a mesma palavra, pode ser uma outra que vem à sua cabeça. Mas vai ser, você fala uma, responde, manda pra mim e vai. Tipo um de cada vez. Tá. Isso. Vamos começar com uma cor. Marrom. Marrom? Isso aí. Marrom. Cor do tênis, cor do... marrom. Um hobby. Escrever. Um trabalho. Apresentar um programa de televisão. Vamos lá. Um sonho. Muito difícil essa, porque eu tenho vários. Um sonho. Um sonho. Viajar o mundo. Um sentimento. Solitude. Legal. Solitude. Lembrei da musical que você Sim. Foi aí que você acessou essa sonho? Foi. Também. Uma vontade. Essa é boa. Uma vontade é dar um futuro ainda melhor para minha família através do meu trabalho. É a minha vontade de agora. Isso aí. E eu jogo a mesma pergunta pra ti. Uma vontade. É difícil responder as perguntas. Uma vontade? Eu tenho vontade de estar no mesmo lugar que a minha família, mas num lugar feliz. Estar de mãos dadas com o Bruce, com a minha mãe, na mesma geolocalização. Gente, eu vou chorar. Na mesma geolocalização, é uma vontade minha. Eu posso dizer que é uma vontade minha também, que eu já não vou chorar? Pode. Porque é forte isso, né? Porque a gente sabe que é muito difícil, às vezes, isso acontecer, dependendo do contexto que a gente tem. Então, é até uma vontade que se une com essa outra que tenho. Porque para isso acontecer, eu preciso da minha família, né? Sim. E aí... E aí acontecem essas coisas. A gente já vai finalizar o nosso episódio por aqui, com todo esse sentimento. Esperamos que possa ter alcançado o seu coração. Espero que tenha chegado de bom ânimo até vocês que nos ouviram, que nos assistiram também. Tem que olhar pra lá, né? Exatamente. Convidamos vocês para ouvir os nossos próximos episódios. Temos 2 temporadas aí e uma próxima que virá aqui na Oficina Cowork. E é isso. Siga-nos nas redes sociais.
O nosso Instagram é o @pod de Papo Cabeça. E também o meu @ é a Jane. Lá eu falo bastante sobre a minha vida, de modo colocando alguns limites pra gente ter um bom relacionamento, construir pontes que sejam sustentáveis. E também temos aqui, para continuar essa conversa, o @solcriador, lá eu posto tudo. Não tem outras redes sociais. Quando Ainda, quando eu descobri né? que era só um, eu falei, gente, eu quero Acabou. só um também, eu quero fazer só aqui. Caminhamos para isso. É isso, um beijo pra todo mundo e um abraço, porque a gente gosta disso, né? Só Nossa, um abraço sim, também muito. pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.